Salve, salve galera tricolor, boa tarde a todos. Dia seguinte após a vitória, da grande vitória do São Paulo ontem pela Libertadores contra o Libertad, 2-0. Vamos comentar um pouquinho mais sobre o jogo, trazer um pouquinho mais de análises e vou trazer também algumas notícias que saíram do São Paulo, que são muito importantes. Caleri passa por cirurgia e a gente vai comentar um pouco sobre essa situação. O retorno de Lucas aos gramados pode rolar na próxima terça-feira contra o Náutico. São Paulo quer renovar contrato com o jogador. E depois dessa vitória, como que ficou o grupo do São Paulo na Libertadores? E com a vitória, o São Paulo alcançou uma marca histórica de jogos pela Libertadores, uma invencibilidade interessante. Então, vamos repercutir tudo isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário que é muito importante para a gente interagir junto e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Bom galera, primeiramente vamos falar mais um pouquinho sobre a grande vitória do São Paulo no jogo de ontem. O Zubeldia ele veio a campo com um time mais defensivo, colocando o Ferrarese e o Cedric para fazer aquela dobra de lateral. E foi desnecessário ele ter feito isso. A gente pôde notar logo nos primeiros 10, 15 minutos que dava para forçar o jogo, e se forçasse um pouquinho mais, poderia já ter saído do primeiro tempo com a vitória, com a vantagem, né? Mas ele optou por entrar com essa dobra de lateral e o time ficou mais defensivo. E não teve como atacar pelo lado direito e só teve jogadas ofensivas pelo lado do Ferreirinha, lá pela esquerda. O Ferreirinha muitas vezes tentava fazer jogadas individuais, driblando 1, 2, 3, 4, mas o último passe ele não acertava, ele demorava para distribuir. O Matheus Alves não fez um bom primeiro tempo, ele apareceu pouco, faltou mais essa aproximação. E o São Paulo sofria pouco, né? As únicas chegadas do Libertad eram em erros individuais de jogadores no campo de defesa. Teve uma jogada com o Alisson, com o Rotressolde e com o Cedric também, que gerou alguns contra-ataques para o time do Libertad. Mas seguramos as pontas lá, não sofremos gol e foi só isso que o Libertad fez o jogo todo. Praticamente o jogo todo só jogando no erro do São Paulo, mas o São Paulo muito bem no primeiro tempo controlando a bola, mas faltou mais efetividade, acertar o último passe e posse de bola não ganha jogo, mas controlou ali e dava pra ver que se pressionasse mais, se ele tivesse entrado desde o primeiro tempo com o Lucas Ferreira, já poderia ter saído com o resultado já no primeiro tempo. Mas ele optou por entrar com o time mais defensivo para ver como que o time do Libertad ia vir, qual a postura que o time do Libertad ia ter jogando em casa, e a gente pode ver que é um time muito ruim, é limitado, não é nada do que estávamos ouvindo falar. Bom, aí quando a gente volta pro segundo tempo, é onde tudo melhora. Dessa vez, ele escalou o time de uma forma que não era ideal, mas ele consertou logo no intervalo, colocando o Lucas Ferreira no lugar do Cedric. E essa mudança foi essencial para o resultado no segundo tempo. O Lucas Ferreira entrou buscando o jogo, dando passe pro Ferreirinha, correndo e conseguiu marcar o seu primeiro gol como profissional no time do São Paulo. Um contra-ataque que começou com o Luciano, que tinha acabado de entrar. O Luciano ele foi importante nesses dois gols, que ele iniciou a jogada nos contra-ataques. Mas também foi só isso, o resto ele parecia que ia puxar um contra-ataque, voltava, errava o passe, demorava para tocar. Mas pelo menos ele entrou nesses dois lances, ele foi atento e conseguiu ajudar na criação. Aí no primeiro gol, no lançamento do André Silva, o Lucas Ferreira sozinho foi indo para dentro da área e chutou com a perna esquerda. Depois, teve o pênalti do Libertad, logo em seguida, acho que foi 2 ou 3 minutos depois, do Wendel, que é horroroso, um jogador medíocre, que o São Paulo correu atrás e ele fez mal frescura para vir. Preguiçoso, lento, não tá com preparo físico, parece ótimo, precisa perder alguns quilos aí, hein? Perde uns quilos aí, ô Wendel. Tá com uma barriguinha aí, uma bunda. É um jogador que tá pesado em campo. Então aí sofremos esse pênalti aí, que foi pênalti, sim, ele esticou o braço. E o jogador do Libertad perdeu chutando na trave, pra nossa sorte. Daí o Libertad começou a dar uma pressionada, porque tava perdendo e tava jogando em casa. Mas era aquela pressão em cobrança de escanteio, cobrança de falta, um chute ou outro ali que o Rafael apareceu e salvou de novo a gente. Mais um jogo que o Rafael joga bem
e tá dando conta do recado lá no nosso gol. Goleiro de time grande é isso. Bola vai no gol, tem que defender. Nesse jogo não foram bolas tão difíceis. Foram bolas bem mais defensáveis. Mas ele tem que estar lá para pegar todo tipo de bola que der para pegar. Porque tá no gol do São Paulo. E goleiro tem que pegar as bolas que são consideradas impossíveis de pegar. Então, ele tá numa boa fase e esperamos que ele continue nessa boa fase daqui até o final do ano. Aí depois de sofrer um pouco, né, nesses 15 minutos mais ou menos, o São Paulo no final do jogo consegue o gol com o André Silva, no cruzamento do Ferrarese, e ele toca de cabeça, um bom cabeceio que ele tirou do goleiro. Ele perdeu um gol feito lá no primeiro tempo, que pelo amor de Deus, não pode perder esse tipo de gol, né, André Silva? Centroavante do São Paulo. Não pode perder esse gol. Será que o França perderia esse gol? O Luiz Fabiano? Não perderia, né? Então, pra sua sorte, você conseguiu fazer o gol e a gente venceu. Então o André Silva faz o segundo gol, dá tranquilidade ali nos minutos finais e a gente não sofre mais, só controla até o final do jogo. Dito isso, os melhores da partida, acho que foi o Lucas Ferreira, né? Esse daí é unânime, ele entrou muito bem, procurando o jogo, fez o seu gol. Os outros destaques são Rafael, que fechou o nosso gol lá atrás, as bolas que foi lá, ele fez a defesa. Os 3 zagueiros estavam bem. Acho que o Rotressonde fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. No primeiro tempo ele errou uma saída de bola, mas depois ele ganhou várias jogadas pelos altos, né? Alan Franco seguro, o Ferrarese deu assistência e também estava bem. Hoje não estava tão ruim ali fazendo a função de lateral direito. Então eles fizeram um jogo bom. Então eu acho que o trio de zaga foram os destaques também aí da partida. O pior jogador foi o Wendel, que esse é horroroso. Eu deixei ele com a pior nota lá no meu pós-jogo. E eu não vou nem mais comentar sobre ele. É um jogador que teve que ficar no banco e tem que perder peso. Enquanto isso, a gente tem o Enzo, que é muito melhor que ele. Ele entrou querendo o jogo, desarmando. E o Enzo tem que ser titular nos principais jogos. Agora, sobre o Luciano. Ele começou pela 3ª vez seguida no banco de reserva. E dá pra ver que o time tá jogando melhor com ele no banco, né? Convenhamos. Só que ele entrou dessa vez e conseguiu começar 2 jogadas que originou em gol. Então, pelo menos hoje, ele foi participativo nessas 2 jogadas. Mas depois, errou em alguns contra-ataques, né? Demorando para distribuir jogada, ele não é meia. Então, falta essa qualidade para ele. Ele fez um gol que estava impedido mesmo. Se tivesse entrado naquela bola, ia ser bom, né? Para ver se ele ganhava uma confiança. Porque ele é um bom finalizador, mas tem que jogar próximo da área. Então, galera, eu acho que foi isso. O resumo todo do jogo. Lembrando que eu já falei um pouco mais no vídeo do pós-jogo. Então eu vou lá ver. Lá eu deixei as notas dos jogadores. Então, pra gente fechar esse assunto do jogo de ontem, eu acho que é isso. Então agora vamos continuar aqui para as informações. Ok, galera, agora vamos falar sobre o Caleri, né? O Caleri, ele realizou a cirurgia, né? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? O atacante Caleri passa bem após realizar a cirurgia nesta quarta-feira no Hospital Albert Einstein em São Paulo, para a correção de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento foi bem sucedido e o jogador argentino deverá receber alta hospitalar já nos próximos dias, quando iniciará a fisioterapia no Refis Plus. Caleri sofreu a lesão durante o duelo contra o Botafogo na última semana lá no Rio de Janeiro. Bom, então ocorreu tudo certo aí com a cirurgia do Caleri. Esperamos um ótimo retorno para ele, que ele volte o mais rápido possível para poder ajudar o São Paulo. Provavelmente esse ano ele não volte, mas quando ele voltar, que ele volte forte e quem sabe ele acorde e volte bem. Então vamos esperar a volta do Caleri. Então, galera, vamos falar agora sobre o retorno do Lucas. Saiu então a informação de que o São Paulo ele planeja o retorno do Lucas no jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil na próxima terça-feira. Então, segundo aqui a matéria, ó, o São Paulo planeja voltar a contar com o Lucas na próxima terça-feira contra o Náutico, no Morumbi, às 9h30 da noite. Confronto pela 3ª fase da Copa do Brasil. O atacante foi desfalque nos últimos 8 jogos, com dores no joelho. Foi apurado, o clube não pretende relacionar o atleta para o jogo de sábado contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. E a ideia do retorno do Camisa 7 é junto com o torcedor, né, no estádio do Morumbi, que tem condição melhor de gramado. Galera, tem que ter preocupação com o retorno do Lucas, porque
ele é um jogador importante para o restante da nossa temporada e a gente não pode correr risco dele ter uma nova lesão. Então, vamos ver se ele volta aí no jogo contra o Náutico. Se ele voltar, provavelmente ele não vai ser titular, ele deve ganhar alguns minutinhos para ver se ele não sente dor. E esperamos que esteja tudo bem com ele. E que ele volte bem e nos ajude, que ele é o principal jogador do nosso elenco. Bom, galera, e com a vitória, o São Paulo atingiu uma marca histórica em jogos pela Libertadores. O São Paulo não perde há 12 jogos, somando as edições do ano passado. A última derrota do São Paulo foi pro Talheres na primeira rodada do ano passado, 2-1 lá na Argentina. Depois disso, o São Paulo venceu o Cobresal, venceu o Barcelona, venceu o Cobresal de novo, aí empatou com o Barcelona, ganhou do Talheres, empatou com o Nacional, ganhou do Nacional e 2 empates com o Botafogo, aí a gente caiu nos pênaltis, né? E nesse ano vencemos o Talheres, empatamos com o Alianza Lima e vencemos o Libertad. Então, são 12 jogos de invencibilidades, são 7 vitórias e 5 empates, né? Aí dá 12. Então, são números aí que entra pro histórico, né, do Zubeldia, que ele tá invicto aí nesses jogos, mas acaba não significando tanta coisa, né, porque a gente não perdeu, né, mas caímos fora nas quartas de finais e acaba não adiantando nada, né, é como se fosse uma derrota ser eliminado. Mas esse é o histórico, o São Paulo não perde a 12 jogos na Libertadores. Bom, galera, então a próxima informação é sobre o São Paulo querer prorrogar o contrato de empréstimo do Marcos Antônio até o final do ano. Lembrando que o contrato é vigente até dia 30 de junho. E o São Paulo procurou os representantes da Lazio, que tem o direito do jogador, para prorrogar até o final desse ano. O São Paulo ele tem um valor de compra fixado de 4,2 milhões de euros. E eles estão pretendendo parcelar em 3 anos. Só que eles querem prorrogar esse empréstimo para que eles não precisem pagar agora, para entrar no orçamento do time. Que vocês acham, galera? Nessa temporada, o Marcos Antônio tem jogado melhor, né? Nos últimos jogos. Mas valer 27 milhões, que na conversão vai dar mais ou menos uns 27 milhões, o Marcos Antônio, eu não sei se vale tudo isso não, hein? Tem que mostrar muito mais bola e tá defendendo o São Paulo, né? Por enquanto é aquele jogador nota 5,5, 6, no máximo 7. No máximo, né? Vamos ver se ele vai melhorando aí. Tem até o meio do ano pra ver se ele melhore mais o seu futebol, pra gente avaliar um pouco mais. Mas eu acho que é muita grana, hein? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Bom, galera, e o último tema que eu quero falar aqui é só mostrar pra vocês, então, como ficou a situação do nosso grupo da Libertadores. Que tá embolado ainda, mas com essa vitória, com 2 vitórias fora de casa, tendo ainda 2 jogos em casa, a gente dá uma encaminhada na classificação. O próximo jogo, que é contra o Alianza Lima, é essencial, pelo menos a gente conseguir um empate para manter esses 3 pontos. E aí os 2 jogos em casa, contra o Libertad e contra o Talheres, garantir a classificação. Se a gente conseguir vencer o Alianza Lima fora, e a 10 pontos, a gente já abre 6 pontos do Alianza Lima. E estaremos praticamente classificados. Ainda não matematicamente, mas aí eu já diria classificado. Perder ia embolar demais o grupo, né? Ia ficar muito embolado. Então não é questão. Tem que trazer empate no mínimo. E vamos ver se na próxima rodada o Talheres consegue roubar ponto do Libertad pra briga do primeiro lugar. Então é isso, galera. Essa situação do nosso grupo. Deixe nos comentários qual que vai ser a ordem que os times vão terminar. Se o São Paulo passa em primeiro. E quantos pontos o São Paulo termina essa fase de grupos. Bom, galera, e foi isso. Encerramos aqui o assunto Libertad e São Paulo. Passamos algumas informações. Se vocês quiserem a análise completa do jogo contra o Libertad, tem o vídeo aí do pós-jogo no canal, tá bom? O próximo jogo do São Paulo é sábado, se eu não me engano, 6h30 da tarde contra o Ceará. E depois o jogo contra o Náutico na estreia da Copa do Brasil no Morumbi, que pode ser o retorno do Lucas. Vamos aguardar para ver se ele vai retornar. Então deixe seu like, se inscreva no canal e comentem o que achou do vídeo. Comente o que você acha do São Paulo nos próximos jogos. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.